pessoal, tudo bom? Quinta-feira, 24 de março e vai começar mais um Open News. Separei algumas notícias aqui, algumas regulações para comentar com vocês, mas antes de começar, vamos lá, já deixa seu like, curte, comenta, compartilha aí com seus colegas e vamos começar. Bom, começar aqui com vocês com o Open Banking, e daí saiu aí na terça-feira, né, a resolução aí de número 206, então 22 de março saiu ela, estabelecendo aí, detalhando os requisitos de encaminhamento de proposta de crédito. O que o Banco Central ele coloca aí? Encaminhamento de proposta de crédito um pouco antes, vamos contextualizar aí, já está previsto desde a resolução conjunta lá número 1, dentro do Open Banking, na terceira fase. Baseado no cronograma atual, está previsto para entrar em 30 de março. A gente deve ter algum ajuste aí, principalmente porque está saindo agora esse detalhamento de ajustes aí de como ele pretende colocar isso, qual que são os princípios e tudo mais. Então, princípio, né? O que é isso? É o usuário, enfim, pessoa jurídica, pessoa física, poder encaminhar a proposta de crédito através de alguma plataforma digital para instituições financeiras e daí receber aí. Daí entra nos princípios que o Banco Central coloca, né? De forma assertiva e personalizada essa proposta. Então, para isso, eu vou ter que sim compartilhar, no mínimo, aí meu CPF, algumas informações para que ela possa personalizar essa proposta, que tem uma transparência em todo esse processo de solicitação e contratação. Então, que eu saiba que eu estou num canal, mas contratando aquele crédito, ou fazendo aquela operação em uma outra instituição financeira, enfim. Que eu consiga comparar essas propostas, né? Então, que eu receba da instituição A, B, C e D, e seja claro, fácil para o consumidor poder comparar isso aí. Então, enfim, quantidade de parcelas, em taxas, encargos e tarifas, tudo mais. E que essa experiência seja ágil e conveniente. Legal. Baseado nisso, o que ele coloca aí nesse escopo, né? Um pouco o que as instituições têm que fazer, quem são as obrigatórias, e daí obrigatórias já estava lá, que são aquelas que detêm hoje o serviço de correspondente digital aí de forma eletrônica operando nisso daí. Mas a gente está falando dos créditos, né? Que tenham, assim, os não consignados, enfim, e sem garantia. Então, principalmente aqueles créditos, assim, que o crédito direto ao consumidor e algumas outras modalidades, enfim, que não estão consignadas e também não tem garantias. Então, no caso, assim, o que a gente pode dar de exemplo que está fora disso aí? Um financiamento de automóveis, nesse momento, não está no escopo aí que seria dentro do Open Bank. Entendido isso, enfim, agora tem o trabalho dos grupos de trabalho, enfim, de especificarem e promoverem aí toda a especificação dessas APIs para que as instituições financeiras possam implementar o mais breve e começar todo um processo aí de ter correspondentes bancários atuando nisso e mais créditos sendo de fácil acesso àqueles usuários de maneira personalizada. Então, assim, que eles tenham isso daí, uma forma de inclusão, maior concorrência, inovação em cima disso, princípios lá do Open Banking. Isso daí vocês encontram, sim, vou colocar alguns links para você, por exemplo, como no Valor aí, que saiu uma matéria falando sobre essa divulgação, e daí vocês vão poder ler aí com maiores detalhes. O que a gente tem de novidades lá da área de desenvolvedor do Open Banking, né? Vai ter uma modificação. Eles vão colocar essa documentação agora dentro de uma plataforma que chama Confluence. Similar, é a mesma, enfim, salvo engano, que eles estão usando lá no Reino Unido, que usaram durante todo esse processo. É uma plataforma robusta, usada aí por diversas empresas de tecnologia e tudo mais. Então ele sai daquele modelo de compartilhar lá no
o Swagger, enfim, como está naquele Git Pages, como está naquele processo atual. Vou deixar o link aí também da área desenvolvedora atual, mas ela muda mais ou menos daqui uma semana, e daí a gente vai poder navegar aí na próxima edição do Open News já nessa área. O que a gente coloca, falando da área de desenvolvedor, que eu vou deixar o link, a gente não vê muitas novidades por lá. Então, a última vez que a gente teve uma atualização foi em 20 de janeiro, onde foi publicadas as APIs lá da quarta fase, da fase 4A, justamente aí com os produtos de seguros, previdências, câmbio, capitalização, naquele escopo de dados públicos. E daí também o Pix agendado e tudo mais. Foi a última atualização aí que a gente teve. Necessário aí que tenham novas atualizações o quanto antes. Enfim, tem algumas coisas aí que precisam da maior brevidade, mas o grupo de trabalho, a gente sabe, está trabalhando para isso, tentando ajustar tudo que precisa para lançar isso. Muito provável, já com o novo portal, a gente deve ter novidades aí nessa documentação. E vamos lá, ainda dentro dessa questão de compartilhamento de dados, não é propriamente dito a mesma estrutura que a gente está usando no Open Banking, mas o Banco Central divulgou ontem que ele vai criar um mecanismo, uma forma de ter o compartilhamento de dados de operações de crédito rural. Então é um modelo semelhante, assim, quando a gente pensa no ponto de vista de negócio, quando a gente pensa em possibilidades para o contratante daquele crédito, pro dado compartilhado, é a mesma coisa. A gente está num escopo aí de compartilhamento de dados. O que muda aí que a gente pode colocar no lado técnico? É como vai funcionar isso. Então ele vai funcionar numa estrutura diferente, se utilizando do GovBR e as operações que já estão registradas numa plataforma, mas o usuário vai poder compartilhar. O beneficiário desse crédito rural ele vai poder acessar os dados dele e definir aí quem que ele quer colocar autorização para que tenha acesso aos dados relativos daquela operação, e daí com isso ele se beneficiar aí de uma portabilidade desse crédito, ou enfim, dele colocar o histórico dele e todos os demais benefícios que a possibilidade de o dono daquele dado compartilhar, ela traz, né? Isso aí também matéria de alguns jornais aí, que eu vou deixar o link para vocês, porque sim, é bem interessante, porque a gente vai ampliando todo o escopo de Open. Então, dentro até dos serviços financeiros, que é uma operação de crédito rural, aí, mas já com possibilidades diferentes, com outras modalidades tecnológicas, né? Com sistema diferente, com um tipo de consentimento diferente, mas que leva o mesmo caminho aí pro consumidor, né? Concorrência, inovação, acesso aí, inclusão de outras pessoas dentro desse ecossistema. O que eu trago aqui? Uma notícia que eu acho bem interessante. Então, é uma notícia aí do Neofeed, que eu vou compartilhar o link aí com vocês. E tem uma empresa, quem já viu quando eu dei curso de Open Banking, quem fez lá todo, eu sempre falei da Credicudos. E a Credicudos é uma empresa que usa os dados do Open Banking para criar uma análise de dados, para criar uma análise de crédito, desculpa, enfim, usa os dados para fazer uma análise de crédito, e baseado na movimentação, enquanto a pessoa paga e como ela faz, ele avalia o risco e tudo mais daquilo, né? Ela faz o credit score aí. E a Apple fez uma aquisição aí, fez um investimento nessa companhia lá na Europa. Vou deixar o link aí para vocês, porque isso daí é bem interessante, assim. É um movimento aí de uma Big Tech, enfim, entrar, e um dos motivos aí, talvez disso, enfim, a gente pode pensar um pouco sobre isso, é todo esse movimento de compre agora, pague depois, que está acontecendo aí na América, na Europa. Aqui no Brasil a gente já faz isso há bastante tempo, mas é quando você precisa conhecer o comportamento do usuário, saber se ele é um bom pagador ou não, e nada melhor do que os dados do Open Banking aí para isso, né?
Seguindo aqui, mudar um pouco, fechando um pouco o Open Banking, vamos lá para fintechs, instituições de pagamento. A gente teve em 16 de março aí publicado como vai funcionar a nova regulamentação aí de IPs no sentido prudencial, né? Então, assim, isso aí é resultado de uma consulta pública lá do ano passado, consulta pública número 78. E daí, assim, qual o risco sistêmico hoje que uma IP, uma instituição de pagamento, pode incorrer diferente de uma instituição financeira? Como é que eu classifico tudo isso? Vou trazer meu resumo aqui para vocês. Vale a pena sempre ler a normativa. Vale a pena até assistir um vídeo no YouTube aí onde o Banco Central fez uma coletiva e explicou. Mas hoje a gente pode considerar, então, 3 tipos de instituições. Tipo 1, instituições financeiras aí dentro da estrutura tradicional. E o Banco Central, na verdade, assim, o sistema financeiro lá, então, o Conselho Monetário, ele já classifica de S1 até S5, né? Então, os segmentos lá, S1, S2, S3, S4, S5, e tem todo o seu critério aí de complexibilidade, como eles têm que fazer a atuação. Daí a gente tem o tipo 2, que são as IPs propriamente dita, e daí o Banco Central regula elas e tem todo o seu critério. E foi criado um tipo 3. O que é o tipo 3? São instituições de pagamentos que têm uma financeira por baixo dele. Então, tem uma estrutura financeira e daí tem crédito e tudo mais dentro daquele conglomerado, né? E daí ele entende que hoje não existe um tipo S1, mas de S2 até S5 ele foi criando alguns gatilhos. Então, como elas devem ser reguladas, como tem que funcionar e tudo isso. Isso daí é um benefício, principalmente quando a gente pensa em risco sistêmico para o usuário, é uma maneira dele, mais que para o usuário, para o sistema como um todo, né? Então, assim, há muito tempo que a gente não vê uma instituição financeira ou uma instituição de pagamento aí tendo qualquer tipo de problema, e daí ele quer evitar cada vez mais isso. Então, grandes instituições de pagamento que começaram a ter risco por crédito e tudo mais, ele criou essa forma onde ele está com um pouco menos exposição de risco. Esse é meu entendimento, a gente pode bater um papo até sobre isso, deixe seu comentário, mas isso vai acontecendo de uma forma gradual, né? Então, assim, para os tipos 2, então, para aquelas instituições de pagamentos pura, já começa em 2023 ter um requerimento aí, em 2024 mais, até chegar em 2025, 12% lá do patrimônio. E a mesma coisa vai indo em uma escala disso daí para o tipo 3, então instituição de pagamento com financeira, né, dentro da estrutura deles, onde também vai saindo lá de 6,5 para 2023 até chegar em 10,5 e 25. Então, o que a gente entende aí? Talvez que a gente tinha... Nunca foi, enfim, isso é um sistema, né? Um sistema ele acaba não tendo lados, mas assim, a gente tinha mais extremos entre grandes instituições e instituições de pagamento, a gente começa a ter mais escalas entre elas, né? Então, uma instituição de pagamento que se aproxima mais de uma instituição financeira e instituições financeiras aí dentro do escopo delas já regulado. Também deixo algumas matérias que saíram aí disso daí, Valor Econômico, aqui no Valor Invest, enfim, que daí tem comentários, citações aí de algumas pessoas dentro desse ecossistema, e daí grandes instituições, fintechs, da BFintech, Diego comentou aí, para vocês darem uma lida, porque é um assunto aí gradual que vai impactando, mas que eu entendo que pela movimentação é positiva, principalmente para todo esse ecossistema, é uma visão pessoal aí, e muito mais que isso, ele vai tentando cada vez mais equilibrar, equalizar aí todas as condições competitivas do mercado.
falar um pouco mais de inovação agora para vocês. Quero falar de moeda digital, de CBDCs, real digital. Então, o que, que a gente tem de novidade aí que aconteceu durante esse ano, né? O LIFT, lá o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas, junto lá com o Banco Central, lançou o desafio do LIFT baseado em real digital. Então, inscrições abertas, salvo engano, foi lá no comecinho do ano. 47 projetos apresentados, 9 selecionados. Então, assim, muito bacana isso. Então, um número relevante aí, 47 projetos. Salvo engano, foram menos empresas, foram perto de 40, 42 empresas que aplicaram, algumas empresas mais de um projeto, mas mostra que tem pelo menos 40 empresas aí já no Brasil olhando, pensando em soluções, trabalhando aí nisso. E daí foram selecionadas 9, é claro, dentro de alguns critérios, enfim, de aplicabilidade ou mesmo do que dentro daquele escopo definido pelo LIFT, pelo desafio, mas coisas muito interessantes. Então, assim, projeto da Febraban, projeto do Santander, tinha lá, do Itaú, da Tecban e da Visa, enfim, junto com a Microsoft. Então, uma coisa bem bacana. A gente tá vendo, vai ver muita inovação aí. E daí a gente já teve anteontem e ontem os Lift Days. Então, vou deixar o link aí, porque tem muito conteúdo bacana. São, putz, assim, quase 3 horas por dia de conteúdo. Então já tem 6 horas aí de conteúdo nos lifts, onde o pessoal está trazendo novidades, está falando sobre o que está acontecendo, está trazendo quais são essas soluções, como é que está sendo desenhado tudo isso. Então, bem legal, bem interessante. Um time de peso lá falando coisas muito boas aí sobre isso. Para não deixar de falar um pouquinho de Open Insurance agora com vocês. Open Insurance, o time técnico vem trabalhando aí nas próximas fases do Open Insurance. A gente teve a fase 1 de novidades lá em fevereiro, no comecinho do mês de fevereiro. A gente teve a atualização lá da versão 1.02, 1.03, na verdade, no final de fevereiro. Em 23 de fevereiro teve, então a gente está com todas aquelas APIs, com o escopo da fase 1 lá publicada, e o pessoal trabalhando principalmente aí para segunda fase agora do Open Insurance. Em breve aí muito mais novidades, né? É um ecossistema que vem crescendo, que vem trabalhando cada vez melhor. Tem saído aí muitas notícias, muitos eventos, então um negócio que está bem interessante. Falando de evento, agora eu trago um pouquinho aí da semana passada. Lá pela BFintech, tive a oportunidade de participar de um evento que eu vou deixar o link aí para vocês também no YouTube, porque ficou gravado, que é de iniciadora de pagamentos no Open Banking. Então foi bem bacana, a gente teve 2 convidados lá, o Mercado Pago, o Mercado Livre e o PicPay, falando sobre essa jornada de ser um iniciador de pagamento, desafios, regulações, todo esse movimento que eles estão fazendo aí de ITPs. E daí, baseado nisso, recomendo aí todas as instituições, vocês, é claro, assistir. Então, assim, ó, tô deixando vários links aí de YouTube, vários conteúdos, né? E o que a gente tem aí? Colocar como agenda aí recomendações para vocês. Em 30 de março, a gente vai ter um evento de cibersegurança, onde a gente vai poder falar aí também de Open Insurance, então de Open Banking, desculpe, e pela BFintech esse evento, e daí a gente vai debater lá com o pessoal de peso dentro de um painel falando de segurança dentro do Open Bank. Para quem aí tá no Maranhão, dia 2 de abril tem a Feira do Empreendedor no Maranhão, lá pelo Sebrae, e estarei lá fazendo uma palestra de Open Banking. Então, se você tá perto, se você tá por lá, por favor, vai lá, vamos assistir, vamos trocar uma ideia. E daí foi essas notícias aqui que eu separei. Se você acompanhou até agora, não esquece aí de deixar seu like, de curtir, de comentar, de compartilhar com seus amigos. O que a gente tem de novidade para você que ficou
até aqui o final. Então, assim, ó, semana passada já subiu o vídeo do Leandro, então você tem aí o Open Talks começando com força total esse ano. Tá vindo o Open News, semana que vem tem novidade aqui no canal. Acompanhe e a gente não vai parar agora. Então a gente já começou a organizar nosso próximo evento. Em junho aí já vai ter. Então é só vocês seguindo o vídeo, seguir o canal, compartilhar com seus amigos e você vai saber de todas as nossas novidades. Valeu, muito obrigado aí, pessoal. Um abraço.